que eu tenho que fazer aqui, Lívia? Eu vou mutar todo mundo, porque nós começamos a gravação agora. Boa noite. Eu vou começar aqui, eu vou começar uma apresentação, apresentar minha tela. Boa noite a todos. Nós estamos começando agora mais um encontro aberto do nosso grupo de estudos de fotografia autoral. Eu sou a Lívia Kras e eu vou falar rapidamente aqui sobre a nossa proposta, sobre o que é esse grupo, né? O nosso grupo de estudos, ele não é um grupo de estudo teórico sobre arte. É ao contrário, é para você compreender fazendo na prática, né? É um grupo que tem como objetivo despertar a criatividade que todo mundo tem, conhecer várias referências na arte, não só na fotografia, e desafiar sua própria expressão como fotógrafo, né? Ele não é restrito só para quem é fotógrafo profissional, mas também para quem quer colocar arte no seu dia a dia, para quem quer se desafiar a produzir, né? E quem tiver interesse em conhecer um pouco mais sobre esse trabalho, está aí na tela os nossos contatos, tá? O WhatsApp, pode mandar um e-mail também, no profalivia@gmail.com, ou pelo Instagram, meu Instagram é livia.kras. Bom, hoje a gente tem aqui uma convidada super especial, que é a artista Carol Rahal, e o tema de hoje é fotografia como ficção, né? Só assim, introduzindo, né, a nossa convidada, a Carol. A Carol foi minha aluna na graduação da Embi Morumbi, eu falo isso com muito orgulho, nossa, pessoa super dedicada, que sempre pesquisou muito, sempre foi muito inquieta, né, e sempre procurando trazer essas inquietações, assim, transformar em arte, né? A Carol, ela tem, além da graduação em fotografia, ela também tem uma graduação em artes cênicas, que é algo que faz todo sentido quando vocês vão conhecer o trabalho dela, e pós-graduação em arte e educação, né? Ela está desenvolvendo está se colocando no mercado na fotografia fine art, tem duas galerias que representam, né? A Photo Arts Gallery e a SAT, é isso? SAT Art? Isso. Enfim, Carol, e tem aí toda uma parceria com o Instituto Bem-do-Estar, que cuida e tem essa preocupação com a saúde mental, né? Com várias ações aí interessantes, uma ONG. Bom, eu não vou mais me alongar, tá, gente? Eu vou deixá-los agora com a Carol, vai entrar em cena. Diz que ela tem uma apresentação, ela vai mostrar um pouco do trabalho dela, que é muito interessante, muito rico. Bom, gente, de novo, boa noite a todos. Sejam todos muito, muito bem-vindos. Eu espero que a nossa conversa seja produtiva para todo mundo. Então, se de repente não entenderem, quiserem perguntar no meio, rola lá no chat, que eu já combinei com a Lívia, que ela vai também me pontuando. Primeiro, falar que é um imenso prazer estar aqui ao lado da Lívia, como ela falou, foi minha professora, e tutora, né, minha mentora na faculdade, onde iniciou essa minha pesquisa, né, onde eu iniciei essa pesquisa que eu vou mostrar para vocês. Então, é muito especial para mim retornar e falar aqui ao lado dela. Eu montei uma apresentação que eu gostaria de mesclar muito da minha experiência pessoal com a fotografia, mas mostrar também não só, eu não vou falar só sobre as imagens em si, o que elas significam, tal, porque minhas fotografias são muito simbólicas, elas são muito narrativas. Mas eu também pensei em decupar elas, da onde eu tirei as ideias, né, quais foram as minhas referências. Eu acho sempre importante, porque a gente às vezes apresenta o trabalho, fala sobre o trabalho, e a pessoa entende, claro, e eu cada vez mais acho importante falar sobre o trabalho, e é por isso que eu estou aqui, né? O trabalho ele tem muita expressão por si só, mas quando você escuta o artista falando, isso dá uma potência também para o trabalho, uma compreensão em maior camada para o trabalho. Mas eu quis ir além dessa vez e mostrar o de trás, né? A parte
como é que eu construo essas imagens, da onde saiu essas imagens, né? Que não é só do imaginário, tem muito a ver com referência. Então, a gente vai falar muito de referência aqui, o que eu acho muito bacana e desafiador também trocar essas figurinhas. Então, eu vou compartilhar também a minha apresentação com vocês. Todo mundo consegue ver direitinho? Bom, por que que a gente chamou primeiro de fotografia como ficção, esse nosso encontro, né? Eu vou explicar mais para frente, mas a priori, porque bem o que a Lívia falou, o encontro comigo, né? Eu vim das artes cênicas, então todo mundo deve imaginar que a questão ficcional, ela faz parte do meu universo de estudos, de pesquisa, né? Eu estava trabalhando com teatro quando eu migrei para fotografia, então eu sempre fiquei muito fascinada com aquele universo da cenografia, da iluminação, da atuação dos personagens, a interação do público com o ator, né, naquela atmosfera toda construída, né, e é uma grande encenação. Então, quando eu fui migrar de carreira, fui entrar na faculdade, eu imaginei que, claro, aquela bagagem que eu tinha do teatro ia ser uma bagagem de vida para mim, até porque eu era muito tímida. Eu fui fazer teatro por causa da minha timidez e passaria por uma segunda etapa, que eu estaria no meio artístico, mas eu passaria por uma etapa que eu não imaginei nunca o quanto que aquela minha bagagem realmente ia influenciar profundamente a minha fotografia. E eu lembro que numa aula de fotografia autoral, aliás, da Lívia, eu lembro que foi um divisor de águas para mim, quando eu me deparei com essa foto aqui. Opa, essa foto aqui, dessa fotógrafa americana. Quando eu dei de cara com essa foto, eu fiquei fascinada tanto com a estética, quanto com as cores, mas principalmente, eu que vinha do teatro, eu vi o teatro ali. Eu vi o palco, eu vi o cenário, eu vi os personagens, eu vi os objetos de cena, eu vi uma história. E foi muito interessante para mim, porque aquela imagem, ela me fez mergulhar nela, criar narrativas e mergulhar naquele universo simbólico, que era um universo que eu sempre gostei muito, esse universo simbólico. Então, eu posso dizer que essa imagem foi uma imagem divisora de águas para mim, no sentido, é possível, porque quando eu entrei na fotografia, eu tinha uma visão muito limitada da fotografia, né? E os possíveis desdobramentos que ela teria. E essa imagem, ela foi uma quebra para mim de paradigmas, no sentido, eu posso recriar coisas, eu posso construir realidades com a fotografia. Carol. E é muito interessante pensar... Oi, Lívia? Não, então tudo bem. Eu não queria te interromper aqui, só lembrando que essa artista, ela também era cenógrafa, e tudo isso que você está vendo não tem Photoshop. Isso, tudo construído. Ela concebeu o cenário, né? Isso, exato. Eu fiquei fascinada com essa ideia. E também eu fui percebendo ao longo da minha trajetória na Universidade de Fotografia o quanto que eu tinha precária a minha cultura visual. E eu falo isso, e eu gosto de falar isso, o quanto que eu tive que correr atrás muito da minha bagagem, da minha cultura visual, e ainda corro, porque eu acredito que não só eu, mas como alguns de vocês, ou todos, a gente aprende a ler na escola palavras, ninguém ensina a gente a ler imagens, né? E eu senti muita falta, e quando eu entrei no teatro, a gente tinha, sim, referências na pintura, na escultura, mas a gente era muito estimulado a visualizar a imagem a partir do roteiro do teatro. Então, quando a gente lê um roteiro, a gente vê as falas do personagem, e tem entre as falas a rubrica, que são as ações, ou descrições de cenário, ou descrições do próprio personagem. Então, geralmente está entre parênteses, em itálico, e você lê aquele roteiro e você é estimulado a imaginar aquele universo, imaginar. Então, eu também fui muito estimulada a imaginar por meio das palavras, o que é ótimo, mas eu senti essa carência. Então, eu corri muito atrás, por isso que eu vou trazer muitas referências hoje da pintura e da fotografia, mas minha fotografia também tem referências na literatura, eu sou fãzaça de Clarice Lispector, e tem algumas que eu sou mais literal e outras fotografias não, mas é uma escritora que permeia muito o meu trabalho, eu adoro o universo lispectoriano. Então, essa foi uma grande referência inicial para mim.
E aí eu trouxe uma frase do fotógrafo americano Ansel Adams, que na verdade é muito batido no nosso meio de fotografia. Quem é da fotografia com certeza já escutou já ouviu essa frase, mas eu achei importante colocar ela para frisar o que eu estou querendo dizer e para as pessoas que talvez não conheçam essa frase compreenderem a dimensão dessa amplitude de repertório, não só para fotografia, como para diversas áreas e para a vida. Mas é uma coisa que ele fala que eu acredito muito, que eu pratico muito na minha fotografia desde o começo, que é essa frase que ele fala, né? Não fazemos uma foto apenas com a câmera. Ao ato de fotografar, trazemos todos os livros que lemos, os filmes que vimos, as músicas que ouvimos e as pessoas que amamos. E é exatamente isso. E a partir desse contato com as referências, eu também comecei a pensar como organizar o meu repertório visual. Não adiantava para mim só consumir em exposições, consumir fotografias. Para mim, eu precisei de um lugar ou locais onde eu conseguia acumular essas referências. Então, desde pasta de Pinterest, eu tenho uma só de referências, posso até compartilhar aqui também se interessarem. Tenho algumas no Google Drive, e no Instagram eu gosto muito, eu sigo muitas galerias de arte, e o algoritmo do meu Instagram é ótimo, porque ele só me manda galeria de arte, porque tanto que eu fico seguindo, então ele fica só me impactando, e é legal porque eu vou salvando numa pasta, né, nos salvos do Instagram também, essas referências. Mas eu tento usar, não são muitas pastas, mas usar realmente como forma de estudo. Então, quando eu estou com alguma inquietação e vem alguma coisa de dentro, que eu vou falar muito disso, o meu trabalho vem muito de dentro, eu vou procurando essas referências, coisas que me auxiliam a criar a fortalecer esse meu imaginário para eu conseguir criar uma foto fora do senso comum, que eu acho que o que a referência te dá é você sair do estereótipo, você sair do senso comum e você ampliar realmente seu repertório. Então, eu acho fundamental, e quis falar isso, falei para a Lívia, eu vou falar da referência porque eu acho importantíssimo, e até porque eu vou mostrar muitas delas aqui, né? Todo mundo está acompanhando, está tudo bem? Se eu falar muito rápido, vocês me avisem. E fotografia como ficção, né? Por que desse nome? Por que eu trouxe esse nome para o nosso encontro? A fotografia fine art ou fotografia autoral, né? Fotografia fine art é legal eu fazer essa aspas, né? Porque fotografia fine art, ela é um pouco, aqui no Brasil, ela é um pouco, as pessoas confundem um pouco, porque tem o papel fine art, né? Que é um papel sofisticado, de durabilidade alta, né? De que galerias, para galerias de impressão, e tem a fotografia fine art, que, resumindo assim, bem rapidamente, é uma expressão, né? É uma fotografia como uma expressão pessoal. Tem a fotografia comercial, que geralmente tem aquele cliente, você vai usar toda a sua criatividade, a sua bagagem, o seu referencial para atender a expectativa de um cliente. E tem a fotografia autoral, artística, que vai de encontro às suas inquietações, sejam profundas ou, de repente, coisas que você vê ao redor e você quer com a fotografia fazer uma crítica ou própria ironia. Então, essa fotografia ela sempre me encantou, esse lugar de uma fotografia que trabalha com o real, para romper o próprio real e brincar com essas questões de reflexão. Então, eu trouxe 3 tópicos sobre a fotografia como ficção e um fotógrafo que exemplifica super bem para a gente entrar nessa questão e eu começar a contar do meu trabalho, que a fotografia como ficção ela tem algumas características. Eu não vou fechar que só são essas características, porque eu acho que cada vez mais que a gente vai conhecendo esses fotógrafos, você vai vendo que tem uma gama de possibilidades, né? Mas eu fechei em 3 aqui para a gente pensar a fotografia como ficção. Ela tem técnicas de mise-en-scène, que mise-en-scène é uma expressão francesa, a gente usa isso muito no teatro, que está relacionada à encenação. Eu acho legal a gente colocar aqui, né, a diferença entre espontaneidade, pose e encenação. A espontaneidade, você está lá, você vai ver uma cena que está acontecendo na sua frente e você se sente motivado a fotografar aquela cena, ela já está posta para você, né, os personagens já estão postos, e você vai fazer aquele clique.
A pousada, você vai dirigir aquela modelo, vamos pensar, né, nos editoriais de moda, e tem uma plasticidade, né, a pose como uma questão plástica, uma questão mais estética. A encenação ela já vai para um outro lugar, tem uma direção, né, o fotógrafo ali como diretor, ele está dirigindo aquela modelo, aquela pessoa que está se colocando ali em contato, né, com aquele universo que ele está propondo. Mas a encenação ela tem uma intenção. Isso sempre me encantou. Então, aquele corpo, aquela pessoa, ela não está ali esteticamente somente, né? Ela está ali para expressar algo, seja com o olhar, seja com a expressão facial, seja com os gestos, ela está ali por uma intenção, para comunicar alguma coisa que você quer falar. E a fotografia construída, né, essa fotografia mais narrativa, mais ficcional, ela vai muito para esse encontro de você fazer essas construções de encenação, né? Está muito inspirado ao cinema, à pintura, tem sempre uma mescla de linguagens, né? E o papel do fotógrafo como diretor de cena, né? Eu faço muito esse primeiro trabalho que eu vou apresentar para vocês, que eu me identifiquei muito com a Sandy, claro que ela é tem o tópico e o realista, né? Mas essa questão de você construir, então eu fui, né? Peguei o lugar, era aquele lugar, peguei a pessoa que eu queria fotografar, organizei, montei um cenário, né? Conversei com a pessoa o que eu queria falar, para a pessoa tentar trazer no corpo dela a intenção que eu queria falar, e foi muito isso que eu me inspirei. E esse fotógrafo, que é o Jeff Wall, eu acho muito legal, porque vocês vão ver para o meu trabalho que eu tenho inspirações nele, em outros próximos a ele, mas eu rompo com o real. Eu vou construir narrativas que rompem o real, né? Ele já é um trabalho que eu acho fantástico, que ele reproduz o real. Quando você olha, quem não conhece o trabalho dele e olha essa foto pela primeira vez, pode achar que, bom, esse cara foi num lugar, né, que estava totalmente destruído e achou esse quarto e tirou uma foto, né? Mas quando você vai entender o trabalho dele, ele se inspirou, né, numa pintura do romantismo, então você vê ali traços, né, então você vê que é uma coisa pensada e ele realmente construiu essa imagem. Quando você olha mais atentamente, você percebe que é uma desorganização organizada, tem ali um jogo de cor, tem ali elementos que você percebe que é uma construção, então ele vai brincar com esse universo do que é o real, né, porque você está vendo uma coisa real, mas é ficcional, e ele está reconstruindo aquele real. Eu acho muito interessante esse trabalho dele. Outro que eu trouxe é esse aqui, também é uma construção, né? São atores, são criando essa encenação. Então, isso foi me alimentando durante a faculdade, ainda me alimenta nas minhas construções. Quando eu falei da motivação, todo mundo está aí comigo? Quando eu falei da motivação, eu acredito assim, isso é meu ponto de vista, tá? Eu acho que tem vários tipos de motivação para você fazer qualquer fotografia, mas vamos focar na nossa fotografia artística. Que nem eu falei, pode ser uma motivação que você ficou inquieto com alguma coisa, aquilo te mexeu, te fez ter a motivação de fazer uma crítica, uma ironia sobre aquele determinado assunto. As minhas motivações, elas vêm muito interna, muito de dentro, né? Só que quando o primeiro trabalho que eu fui fazer, que é os solos, que eu comecei na faculdade, eu queria muito, quando eu comecei a pensar, eu queria muito falar sobre a solidão. Por que da solidão? Né? Eu, até hoje, tá, gente, eu me sinto às vezes um peixe fora d'água, sabe aquela coisa que você se sente meio fora da turma, pessoal meio diferente? Eu sempre tive essa sensação de não pertencer muito aos lugares, ou porque às vezes eu penso diferente, ou porque eu acho, mas quando eu pensei nisso, eu falei, isso é muito forte em mim, eu queria muito falar sobre isso. Mas se eu só falar peixe fora d'água, sei lá, ficaria muito raso, né? Eu acho que eu precisaria pensar um pouco mais sobre esse assunto, né? E se falar só sobre solidão, solidão é uma coisa muito coletiva, todo mundo já sentiu solidão, mas cada um sente de um jeito, que nem eu falar amor, né? Então, eu fiquei pensando, não seria talvez proveitoso eu ampliar tanto esse assunto.
Então, quando eu fui mergulhar dentro de mim e pensar qual momento até hoje eu me senti realmente mais sozinha, qual que foi a solidão mais aguda que eu senti até hoje na minha vida, pelo menos até hoje. E aí eu retomei a um momento da minha adolescência, com 17, 18 anos, que eu me descobri homossexual, e eu fui falar para minha mãe, né, para os meus pais, e eu não fui aceita por mais ou menos uns 5 anos. Então, eu tive uma relação muito difícil com os meus pais, principalmente com a minha mãe, nesses 5 anos que se passaram. Hoje a gente está bem e tal, mas foi muito forte, porque eu venho de uma família muito católica, e assim, essa questão de você não pertencer, não se sentir pertencendo mais àquele seu núcleo primordial, que é o da família, eu me sentia muito sozinha, me sentia muito deslocada, eu me sentia um erro. E aí eu fui voltar, porque na verdade quando eu fiz isso, quando eu fiz esse trabalho, eu já estava tudo bem com a minha família, tanto que quem faz esse trabalho comigo é a minha esposa, e na época eu usei ela para fazer, porque eu precisava colocar para fora, e eu não tinha me tocado, depois que é o que a Lívia falou no começo da nossa conversa, como é bom a gente revisar o nosso trabalho. Hoje eu vejo que faz todo sentido ter sido ela a fazer a minha personagem, né, nesse trabalho. Então eu fui voltar a essa dor, que foi uma dor de uma solidão muito aguda e muito pessoal, para tentar trabalhar o que eu queria dizer. Tá, entendi a minha dor, mas eu pensei, como? Como eu vou fazer isso? Tá, entendi, mas qual que é a estética que eu vou usar para que fique profundo, fique reflexivo, mas não fique banal? Então, eu retomei os estudos dos surrealistas, que eu amo, uma questão mais simbólica, a questão do inconsciente, que eu achei que teria muito a ver com esse trabalho, porque esse trabalho era muito intrínseco para mim, né? E como eu já tinha falado, já tinha feito em terapia sobre esse assunto e tal, eu precisava fechar, de alguma forma, por meio de não palavras mais, por meio de uma sublimação de arte. Então, eu queria que fosse uma coisa bem do inconsciente. E eu lembro que essa foi minha primeira foto, não saiu de primeira, viu, gente? Na verdade, foram várias, tá? Para chegar nessa, tá? Porque, né? Porque é a coisa da curadoria. Eu fiz umas 50 para chegar nessa. Mas qual que foi a minha primeira ideia? Como o Jeff Wall, ele tem muito, os trabalhos dele é muito legal porque ele conta uma história numa imagem só. Né? Tem imagens que precisam de uma sequência narrativa, então são micro-histórias nas imagens, e aí quando você pega uma narrativa, tem uma narrativa mais forte no conjunto. Eu não pensei em série, nessa que eu só queria realmente fazer. E hoje eu olho que algumas fotos elas se conectam, outras não. E eu acho que também tem muito a ver com essa fragmentação. Eu estava muito fragmentada para fazer isso. Então, muitas, por mais que elas falem dessa solidão, elas vão falar de formas distintas. Então, essa primeira imagem, ela tem, claro, tem o símbolo muito forte do armário, né? Aquela coisa do sair do armário, mas eu não queria que ficasse tão explícito o sair do armário. Então, eu trago elementos do sagrado e do profano, né, dentro desse armário. Esse armário não está totalmente aberto. Tem uma imagem de uma mulher nua, né, bonita, tanto dentro do armário quanto, né, no chão. Essa pessoa, essa mulher, ela está sufocada por um monte de travesseiro, e eu quis trabalhar essa questão do sufocamento desse desejo, né, o sufocamento desse corpo, né, essa questão desse sagrado versus esse desejo. E também tem uma questão que eu fui nesse trabalho de pensar as expectativas, né? Meus pais, minha mãe tinha muita expectativa do que eu tinha que ser, né? Então essa expectativa também dessa mulher que não era essa mulher heteronormativa que ela gostaria. E aí, como é que eu cheguei nessa estética, né? Como é que eu cheguei? Eu adoro essas questões moles do Salvador Dalí, eu adoro, eu sou fascinada por essa estética mole. Então, eu me baseei muito esse travesseiro na estética mole do Salvador Dalí, e nessa imagem específica do David LaChapelle, que eu acho maravilhosa essa imagem, como vocês percebem que ela não tem nada a ver com o que eu estou falando, mas a estética eu achei fantástico. Falei, isso, eu quero alguma coisa bem grande
em cima dessa mulher, uma coisa assim desproporcional em cima dessa mulher, sabe? Eu quero vários travesseiros, eu quero... Hoje, talvez, se eu fosse reproduzir, talvez eu colocasse até mais travesseiros, sabe? Mas quando eu olhei isso, falei, é isso, eu preciso colocar uma coisa muito pesada, que quase matasse ela, né? Que ela é morta, que essa aqui é morta por um hambúrguer. E aí eu gostei muito dessa estética. Então eu me baseei muito, claro, em outras questões, mas eu trouxe duas assim mais fáceis de identificar, né? Como eu digo, tem algumas referências que são fáceis de identificar até a gente na hora de fazer, e outras inconscientes, que é isso, é aquela conversa que você teve com um amigo, é aquela viagem que te inspirou uma coisa que você viu, tudo isso, né, as conversas e brigas que eu tive com a minha mãe, tudo isso estão ali também presentes, né? E um outro pintor que eu adoro, né, que é o René Magritte, eu adoro essa questão do velado, e eu usei muito a estética dele porque quando eu tive essa experiência, né, com a minha mãe, principalmente, eu fiquei totalmente, por esses 5 anos, lutando lutando contra eu mesma, né? Era aquela coisa, expectativa do que ela gostaria que eu fosse e o que eu estava descobrindo ser. Então eu fiquei muito perdida, porque eu não queria ver minha mãe sofrendo, principalmente a minha mãe. E eu era causadora de um grande sofrimento para ela por ser quem eu gostaria de ser. Então, essa busca da identidade ficou muito forte, vai ficar muito forte nesse trabalho. Então, você percebe que a maioria dos personagens, eles não têm rosto. É uma busca mesmo incessante por essa identidade dessa nova mulher que está aí sendo quem se é. Então, tem essa foto que eu chamei de Os Mistérios da Senhora Magritte, é quase uma homenagem ao René Magritte, mas que eu mesclei aquelas duas fotos de cima e eu fiz uma pessoa quase híbrida, né? Tem um elemento muito forte masculino nela, num corpo feminino, sem identidade, mas que ela tem o elemento da maçã, que é um elemento bíblico, né? E aí voltam minhas questões católicas, né? Só que essa maçã eu resolvi pintar de azul, no sentido que é uma maçã que não existe, né? Porque eu tive que me desprender desses pecados, dessas culpas que me atordoavam na vida, porque eu rompi, né? Eu mordi a maçã. Então, aquela primeira foto que eu mostrei lá do armário também foi baseado, agora que eu lembrei, foi baseado também porque minha mãe me marcou uma conversa com o padre, e eu entrei numa salinha com o padre, e eu tinha 17 anos, e o padre acabou comigo, gente. O padre falou que depois do aborto, o homossexualismo, ele chamava de homossexualismo na época, né? Era o pior pecado, e que se eu tinha caráter, eu amava meus pais, eu tinha que parar com tudo isso. Então eu trouxe essa Eva, né? Eu fiz a minha Eva aqui. Então eu rompi a maçã, né? Mas e eu trouxe essa maçã que não existe para desprender dessas culpas religiosas que eu carreguei por muito tempo. Aqui também é uma outra imagem que faz parte desse trabalho, e aqui essa mão, ela simboliza, por isso que eu pintei ela de branco, o estático, parece uma coisa de gesso, né? É o que eu era, uma coisa, e o que eu tinha que ser. E eu brinquei com essa ideia do estático e do efêmero, né? Para essa coisa que escorre, também tem a ver com, né, com o Salvador Dalí da vida, mas essa coisa que escorre e que vai se moldando esse corpo. Eu fiz de propósito ser eu montei esse cenário, essa terra eu coloquei aí, é uma terra que estava mais seca, e como se essa espuma ela começasse a umidificar esse lugar, né, para possibilitar um lugar mais fértil, né, dessa nova mulher que está surgindo, que não dá mais para ser aquela estática, ou que eu era antes. E essa última que eu trago, ela tem também esse trabalho também tem referências na Francesca Woodman. Eu adoro a Francesca Woodman, os autorretratos dela. Eu gosto muito da potência, o quanto que ela consegue nas fotos dela trazer essa coisa visceral e esse jogo com o ambiente, com os elementos, né? Tem várias, eu super recomendo, quem não conhece essa fotógrafa tem que conhecer. E aqui eu trouxe ela realmente ilhada, né? Literalmente ilhada,
e eu peguei cadeiras de uma mesa de jantar. Uma mesa de jantar geralmente é onde a gente reúne os familiares, né? E aqui não tem mesa de jantar, as cadeiras estão totalmente desconectadas e não tem família, né? Ela está sozinha nesse lugar. Então, foi um trabalho muito forte para mim fazer. Até hoje, quando eu olho, por mais que hoje já estou em outros trabalhos, é um trabalho que me remete muito a uma memória muito forte. Eu acho que talvez é o trabalho que eu busquei mais essa latência dentro de mim. Todo mundo certo aí? Carol, a gente percebe, só pontuando, a coragem que é necessária para ser um artista, né? Exato. E eu acho que você, nesse trabalho, você realmente expôs questões, a partir de questões muito íntimas, pessoais, você libertou, né? Libertou muita Exato. coisa dentro de si. E quem olha para as fotos, para a estética, pode não compreender ou saber de tudo que motivou, né? Mas você tem um resultado estético muito potente, interessante, né? Que veio a partir de uma motivação muito pessoal, né? Uma Exato. coragem de expor isso, né? É muito Exato. bacana. Por isso que eu tento sempre fazer imagens, claro que partem dessa inquietação pessoal, mas que elas também estejam um pouco abertas. Então, eu já tive a possibilidade de expor esse trabalho. E eu adoro ver a relação das pessoas, porque é isso, eu tenho muito carregado em mim a minha história. Outra pessoa vai olhar e vai criar uma outra história. Por isso que eu acho importante a gente ter esses diálogos, mas eu não gosto de ficar fechando muito, tanto que você vê, entra no meu Instagram, eu não fico falando tudo. Eu acho que é legal a gente falar, mas eu também acho legal deixar aberto, né? Eu adoro escutar. E engraçado que muita gente me relatou nesse ensaio que sentia solidão. Quer dizer, a solidão ficou para algumas pessoas, não a minha solidão, né? Tudo que eu passei, mas ficou. Então, é muito louco, talvez para algumas pessoas tenha conectado, né? Esse lugar. Aquele conceito do Humberto Eco, né? Que a obra se completa também no olho do observador. Exato. Eu acho fantástico isso, por isso que eu gosto de fazer minhas obras tentar ser um pouco mais aberta possível. E aí eu entrei no universo de dentro. O universo de dentro eu comecei em 2018, continuei, pensei em parar na pandemia, que eu falei, todo mundo tá, agora que todo mundo tá fotografando janela mesmo, eu vou parar, ai meu Deus. Mas depois eu voltei nas minhas motivações internas, eu falei, não, calma, eu vou fazer as minhas janelas, vou continuar Você esse já meu... estava fotografando janela desde 2018, né? Exato. E assim, janelas e janelas é um tema que eu percebo que ele é muito chamativo, assim, não só de fotógrafo, as pessoas gostam de janela, tem a questão da janela da alma, acho que tem um simbolismo da janela que eu percebo que as pessoas gostam. Então, assim, eu já sei que janelas, quando eu comecei a pensar no universo de dentro e eu pensei na estética da janela, eu já pensei, bom, eu vou para um lugar perigoso, porque eu tenho certeza que um monte de gente fotografa janelas, e agora na pandemia, né, aumentou, mas eu quis trabalhar. O universo de dentro, na verdade, eu fui por uma outra lógica. Eu sempre morei em casa, e quando eu casei, eu mudei para apartamento. Então, essa minha questão de mudança da casa para o apartamento, onde eu abro a janela e eu vejo o outro na minha frente, aquilo me instigava, porque a minha paisagem urbana era muito o outro. E eu tenho um filme que eu adoro, que acho que muita gente conhece aqui, A Janela Indiscreta, do Hitchcock. Eu sou apaixonada por esse filme, né, do fotógrafo que olha, né, as pequenas histórias acontecendo na janela da vizinhança. Então, eu gostava muito desse filme e eu queria fazer alguma coisa assim. Mas voltando àquela coisa inicial, mas qual que era a minha real motivação, sabe? E eu pensei assim, eu estava no momento que eu saí de casa, que eu estava entrando nessa questão dessa vida, né, agora, né, essa vida realmente saindo, né? Quer dizer, eu já tinha saído, né? Eu saí alguns anos antes, mas eu queria entrar nesse universo de novo daquela época de, ok, agora a responsabilidade é minha. E eu também estou me descobrindo nesse outro lugar, né? Quando você sai do ninho dos seus pais. E aí são fotos que
você percebe que a personagem ela começa a se revelar aos poucos. Então, é engraçado quando você começa a olhar meu trabalho, você vai percebendo que essa personagem, até chegar no Delicadeza Selvagem, o Delicadeza Selvagem eu vou falar que tem uma queridona aí que participou comigo, que aqui ainda é minha esposa fazendo. Mas você vai percebendo que essa personagem ela vai se ela vai se revelando aos poucos. Aqui no universo de dentro, ela ainda está atrás de janela, mas ela já se revela um pouco. Então tem esse lugar de trabalhar o universo concreto, objetivo, que é um edifício, né, o concreto da cidade, e o dentro, esse universo mais subjetivo. Mas como é que eu fiz esse trabalho? Eu quis fazer um trabalho pensando como a gente constrói uma casa. A gente constrói uma casa com tijolos, com concreto. Então, esse trabalho, ele é uma fotomontagem. Então, dentro desse trabalho tem 15, 20 imagens em alguns, sabe? E a minha ideia era que eu fosse buscando essas peças. Então, eu desenhava, eu geralmente desenho as coisas que eu crio. Os solos eu desenhei pra caramba. Mas quando você fala desenho, gente, é pauzinho, tá? Tem nada de desenho, um aquarelado, nada disso. É pauzinho com flechinha, né? Então eu tenho muitos cadernos de rascunho de desenho. E aqui no universo de dentro a mesma coisa. Eu desenhava, mas eu queria fazer um desafio comigo mesmo. Eu falei, eu vou atrás das peças desse quebra-cabeça. Então era quase um movimento investigativo de procurar coisas no mundo concreto, objetivo do meu dia a dia, do real, né? Porque a fotografia só existe no real, então essa pessoa existe mesmo. Se eu fotografar esse mouse, ele existe. Então, captar essas coisas do real e inserir em universos totalmente fictícios que tem a ver com essa mulher nesse espaço, né? Esse lugar que ela está aí dentro. Então, tem algumas histórias que vão acontecendo nesse lugar. E eu vou construindo mesmo aos poucos. Então, é como um quebra-cabeça. Como um quebra-cabeça. Tem a referência no Janela Indiscreta. Eu adoro as pinturas do Hopper. Essa questão da luz, tá? Eu adoro. Então, também foi uma referência forte para mim. No meio do... aqui. E aí eu fui trazendo. Você vê que o elemento religioso, ele sempre permeia, né, o meu trabalho, né? É uma coisa que ele também vai entrando nesse lugar, né? Então, são imagens que você vai olhando. E eu fui percebendo também ao longo da minha prática que a minha fotografia ela funciona muito impressa. Por exemplo, no Instagram, ela não funciona tanto quanto quando eu imprimo e ponho numa parede, porque eu vou fazendo, ainda mais nesse trabalho, ele tem muitas camadas, muitas camadas. Tem algumas janelas que eu vou mostrar que são 3 andares, 6 janelas, cada janela tem alguma coisinha que quer revelar algo. Então, eu fui nessa investigação, é como se eu ficasse montando pequenas historinhas, pequenas encenações dentro das imagens. No meio desse processo, eu conheci esse fotógrafo que eu fiquei apaixonada. Ele tem essa série Flying Houses, né? E olha que louco, como você vê que eu estava num processo, aí eu encontrei esse trabalho desse cara, e olha como esse trabalho desse cara me influenciou nessa outra, né? Essa aqui é de 2018 e essa aqui é de 2019. Olha como eu aumentei também as minhas histórias, né, dentro das janelas, depois que eu encontrei esse trabalho, que eu fiquei fascinada com essas casas voadoras. E aqui eu quis trabalhar muito a questão do tempo. Quando você olha embaixo, na casa, você percebe que isso aqui é uma foto do minhocão, é um trabalho, e a minha ideia é finalizar esse trabalho com grandes lambilambes de tamanhos reais, sabe, dessas janelas. Não consegui fazer por causa da pandemia, mas está no meu radar, sabe, criar essas janelas e colocar mesmo nos espaços urbanos. E esse trabalho, eu fiquei impressionada com essas janelas, porque elas eram despadronizadas. Eu estava andando no minhocão, elas realmente eram despadronizadas. E aquilo me trouxe uma ideia muito grande de falar sobre o tempo dessa personagem. Então, embaixo, aquela janela aqui no seu canto inferior esquerdo, parece um túmulo. Eu coloquei 2 fotinhos de gente, parece morta, né? Um túmulo. Ali do lado, eu já trabalhei uma questão mais passado, então é uma foto que eu fiz no sul, e era um ateliê de costura antigo, e aí você vê, quando você olha mais atentamente, tem vestígios de pessoas, não tem pessoas, mas tem vestígios de pessoas aqui.
pessoas passaram aqui. Quando você olha mais no meio, eu fiz uma analogia também da janela fechada aqui na sua direita, com uma questão mais de introspecção. Então, tem ali um relógio congelado, tem uma mulher, né, numa posição mais introspectiva, e do lado esquerdo, a janela aberta, como se fosse o momento presente daquela mulher se libertando. E em cima, eu faço o jogo daquela coisa de olhar para fora, né, para o futuro, e onde eu ponho o fora dentro. E aí eu comecei a brincar desse fora dentro, né, nessas imagens, e comecei a pensar essas possibilidades de não só mostrar o que está dentro, mas o que está fora dentro também, sabe? E criar esses universos. E aí, na pandemia, eu me inspirei muito nesse artista maravilhoso, esse artista italiano. Eu achei genial, ele tem vale a pena conhecer esse trabalho. Eu achei fantástico, porque ele usa, né, tem aqui o presépio básico, Um e ready-made. ele usa Oi? Um ready-made, né? Que conceito do chão. Isso. Você pega algo que já está pronto e ressignifica como arte, né? Exato. E aí eu vi esses óculos 3D, eu achei maravilhoso o jeito que eles estão olhando Jesus, enfim. E aí, com a pandemia, eu falei, bom, eu vou continuar fazendo as minhas fotos, né, de janela, mas agora já impactado um pouco com a pandemia, esse lugar que a gente está na internet, estamos aqui hoje, né, esse lugar virtual, né, excesso do virtual. E aí eu criei essa janela, onde a pessoa aqui, né, o homem do lado esquerdo, ele não quer olhar aquela coisa que às vezes, eu não sei se você sentiu isso na pandemia, a gente está aqui online, mas tem uma hora que você fala, chega, chega, não quero mais ver, não quero ser visto, não quero mais ver, eu quero ficar no meu mundo. E do lado direito, tem uma mulher com um óculos virtual, ela olha a paisagem, mas ela não olha nada, né? Ela está olhando esse ambiente virtual. E eu não sei vocês, mas eu fiz a minha casa literalmente um jardim. O que eu botei de planta na minha casa para criar aquele ambiente, então, ambiente que virou casa, que virou trabalho, que virou parque. E aí eu trouxe essa ideia, né, essa janela aqui do lado esquerdo, quando olha mais atentamente, está cheio de planta. Tem uma questão desse lugar, né? Agora dentro de casa virou tudo, né? De ambiente de lazer a trabalho. Mas também tem uma outra ideia que eu fiquei muito impactada no começo da pandemia, na ausência do homem, o quanto a natureza ela dominou, né? E também tem uma questão disso, porque essas plantas elas vão enchendo esse ambiente, elas vão dominando esse ambiente. E aí, para terminar esse trabalho, agora eu também estou em execução dele, eu comecei a pensar o de dentro. Eu dentro. E diferente das outras imagens até agora que eu estava fazendo uma outra pessoa, aí eu comecei a fazer autorretrato, que eu tive uma grande dificuldade, não foi fácil fazer autorretrato, não gosto de aparecer, mas eu me desafiei também nesse lugar, porque tinha que ser eu. Eu estava sentindo as minhas inquietações muito forte, eu no espaço. Um medo de uma morte literal muito forte, uma tristeza aguda por tudo que está acontecendo, e eu senti mortes simbólicas dentro de mim a todo instante, ainda estou nesse processo. Então, coisas que eu fico pensando, nossa, quando sairmos dessa, eu vou sair muito diferente, mas num sentido que eu tive que matar tanta coisa. E aí, essas fotos, essa foto e essa, elas vão muito para esse lugar, né? É o meu corpo desaparecendo, mas ele é dúbio. A gente não sabe se ele vai desaparecer no espaço ou se ele está aparecendo, ele está renascendo. Então, eu quis trabalhar essa coisa ou da morte e do renascimento, que é o que eu estou sentindo a todo instante, né? Pessoalmente, até com a minha fotografia também, tenho revisitado e reciclado muitas coisas que eu tenho trabalhado. Todo mundo aí comigo? E eu trouxe um último trabalho aqui, e vou chamar aqui para conversa a minha querida amiga Sabrina Meira. Eu acho muito legal porque esse desafio desse trabalho, ele aconteceu durante a pandemia. Eu encontrei a Sabrina. Quando começou a pandemia, enfim, todo mundo isolado, aquilo, né, tudo ainda que está acontecendo. Eu tinha um livro que eu queria muito ler. Eu tentei ler uns anos atrás, mas não bateu. E aí eu resolvi reler,
que é o Mulheres que Correm com Lobos, e nesse momento, na minha vida, me fez toda a diferença. Eu sonhava com as cenas desse livro, e eu comecei a pensar, esse livro foi tão forte, ele acionou tanta coisa em mim, da minha reconexão comigo mesma, porque eu fui morrendo, né? Fui morrendo coisas em mim. Mas aonde eu estava em tudo isso? Né? Que é um processo, onde eu estou em tudo isso. E o Mulheres Correm com Lobos, ele foi trazer exatamente esse lugar, né, de reconexão com você mesma, reconexão com a sua natureza interna, com esse feminino, né, não o feminino mulher, mas a energia feminina. E eu reencontrei a Sabrina, depois de anos nessa sala, uma grande amiga, Muito. mas a gente ficou um tempo sem se falar, e eu fui falar com ela, falei, olha, eu li esses 2 livros, né, O Sopro de Vida, que eu sempre volto, a Clarice Lispector, mexeram muito comigo, e principalmente Mulheres Correm com Lobos, ela abriu uma chave de uma inquietação minha da pandemia muito grande, dessa reconexão comigo mesma. E a Sabrina falou, comigo também, né, eu também estou nesse mesmo momento. Então, a gente criou uma coisa totalmente, para mim, totalmente atípica, que é um ensaio em dupla. Dupla, quando eu falo que não é porque uma fotografou e outra foi modelo. Não, é uma parceria. A gente apresenta esse trabalho como um trabalho das duas. Porque, diferente do que eu já tinha vivido até agora na fotografia, onde eu tinha o contato com alguém, eu mostrava o meu universo para a pessoa e a pessoa entrava, mergulhava no meu universo, com a Sabrina a gente co-criou juntas, desde o começo. Então, como ela mora, tem casa na ilha há muito tempo, sempre está aqui, ela foi, eu falando para ela, a gente foi criando junto, a gente percebeu que precisaria fazer esses ensaios num lugar bem, bem natural. E aí ela me levou em 2 lugares, né? Um lugar que era uma piscina natural de que tinha umas águas mais tranquilas, e uma encosta onde a água estava bem forte, assim, é um lugar até perigoso. Não indico vocês fazerem, só indo com a Sabrina, porque ela te salva. Eu vou seguir agora. E realmente o que foi legal, que eu vou deixar a Sabrina falar um pouco também desse trabalho, é que além da gente construir juntas esse trabalho que a gente vai mostrar, foi uma jornada interna para nós, para fazer, porque a gente foi para lugares muito desafiadores fisicamente mesmo, e perigosos fisicamente, de uma jornada mesmo, que a gente teve que caminhar nas pedras, tal, mas não eram pedrinhas pequenininhas, não, era coisa, a gente vai mostrar algumas fotos, vocês vão entender o que eu estou falando. E a gente foi se compartilhando essas nossas inquietações humanas, né, da essência, e o que a pandemia estava nos causando, e esse afastamento de nós mesmas. Então, diferente dos meus outros trabalhos que eram muito controlados, esse trabalho com a Sabrina, ele tem sim uma narrativa, ele foi muito pensado, mas a gente também dependeu muito da natureza para fazer ele. Então, isso é muito legal, eu tenho esse improviso. A gente foi descobrindo a natureza e deixando também que o mar nos permitisse fotografar. Então, eu vou dar a palavra um pouco à Sabrina, vou deixar algumas imagens aqui rolando enquanto ela fala, e a gente vai conversando um pouquinho. Manda bala, Sabrina. Vamos lá. Bom, uma das coisas muito interessantes do Delicadeza Selvagem foi primeiro marco, foi o nosso reencontro, que nem a Carol disse, né? E a gente sempre, em cada reencontro, a gente sempre teve muitas reflexões e sempre muitos desejos, a gente sempre planejou muitas coisas. E quando a gente se depara num lugar, né, com uma natureza tão imensa, a gente começou logo a pensar em diversas situações, e Carol traz essas 2 referências, né, riquíssimas, dos livros que ela mesma citou, e aí houve uma entrega assim, absoluta, das 2 partes. Então, uma das coisas, Ká, que a gente fez, que eu acho legal a gente falar, foram os áudios. Antes a gente começou, nesses nossos próprios bate-papos, já pensando no ensaio, nós gravamos.
gravamos tudo, assim, a gente indo pro local já começamos a gravar tudo aquilo que estávamos falando, que foi muito importante, né, para uma segunda revisão aí. Exato. E E essa não é? É legal isso, né? Sim, eu acho que por isso que eu falo de uma cocriação. E essa foto, para nós, é a foto mais forte, né? Nossa, Não vou mentir para vocês, teve um micro Photoshop, micro, tá? Porque realmente a Sabrina tinha uma pedrinha um pouco na frente dessa pedrona, que esteticamente não ficaria boa nessa imagem, mas realmente a Sabrina esperou a maré baixar para ir até essa pedra e a maré. Então, tem fotos onde a maré realmente, o mar engole a Sabrina, né? Então, quando eu falo que é perigoso mesmo, mas a gente sentiu essa necessidade. Por que que eu acho tão forte essa foto? Não só porque foi muito difícil de fazer, mas ela é o renascimento dessa nova mulher, é um útero, né? Então ela está numa posição fetal, envolta nessa água, né? Que também é um símbolo muito forte do inconsciente, por isso que a gente pensou muito na água, como esse ritmo, essa questão de você voltar no inconsciente. E se pensar, nosso corpo é mais formado de água, então a gente quis trabalhar muito essa água. E essa rocha, né, não só como a questão da fortaleza, né, mas essa questão de uma coisa que fica, né, uma coisa, é aquela sabedoria que vai ficar, né, então tem essa questão também do firme, do fluido, né, do estático e do movimento. Então a gente também quis trazer muito eu acho muito forte quando a gente brinca com esses opostos da fotografia. E essa foto é muito forte. Bom, a Sabrina é uma mega heroína de estar aí nessa foto, porque realmente não foi. Não, mas foi uma coisa muito intuitiva, né? Não é que nós olhamos e vimos aquela pedra e falamos, nossa, é ali, aquilo vai ser. Vamos, não foi assim. Nós estávamos, né? Lógico, entregues esse espaço, né? Esse espaço desse encontro mais forte, né? Das águas com as pedras. E eu conto, até hoje eu contei até para uma amiga, essa pedra, ela me chamou. Foi uma coisa assim, venha, sabe? E eu não sou muito de medir, né, cara, esse chamado. Eu tenho uma pergunta aqui. Para falar. vocês, para a Carol e para a Sabina. Vocês assim, fizeram storyboard mesmo? Você fez um planejamento, tudo que vocês queriam mostrar, ou vocês fizeram assim, deram uma sintonizada e foram fazendo o ensaio lá na hora do que rolava? Eu acho que esse ensaio, diferente do outro, principalmente dos solos, não tinha um storyboard. Eu até tinha, né? A gente até tinha algumas ideias, mas aí que é o acaso. A Sabrina conhecia muito esses lugares, mas a gente não sabia como estaria a maré, que pedras que a gente ia usar. Então, não teve um storyboard nessa. Mas geralmente eu gosto de ter anotações e ideias de desenho, às vezes de posição, de câmera, mesmo que eu não use, porque é que eu não estou com um caderno aqui, mas geralmente eu crio imagens, nem sempre eu faço exatamente as imagens que eu crio, mas parece que para o meu imaginário funciona, porque eu entendo que é possível ali, mesmo se eu não fizer exatamente, ou de repente para um outro lugar, mas alguma coisa que eu pensei ali, pode ser um ângulo, alguma posição de câmera, porque eu desenho também como posição de câmera, às vezes eu uso, mas especificamente nesse trabalho não tinha como, porque os lugares eles eram foi bem muito inusitado. selvagens, né? É muito selvagem. Então tinha um tempo ali, né? A Sabrina tinha que se colocar ali e não se colocar também de qualquer jeito. A gente tinha também pensado, né, as posturas, o que a gente As vai posturas, pensar. né? Então, a gente queria. Uhum. A gente trabalhou bastante com a postura e é muito legal de trabalhar com a Carol com isso, porque a encenação ela vem muito forte. E eu até falei para ela, nossa, Caio, eu me senti muito livre, foi mesmo algo muito forte, muito importante de se trabalhar e de se fazer junto com a Carol. E
E acho que uma das coisas muito ricas de juntar duas fotógrafas, né, em um ambiente tão, nossa, inspirador como esse, é essa criação, é muita, a gente estava com tantas questões e tantas buscas, porque o Delicadeza Selvagem também é uma busca interna, né? Apesar da gente estar nessa natureza imensa, a gente também quer estar na nossa própria natureza. Então, a gente tinha essas questões muito fortes, né, Cá? Na nossa Exato. natureza, vamos nos voltar para dentro, vamos fechar. Então, vem essas poses, né? E essa mulher que ela é delicada, mas ela é forte ao mesmo tempo, né? Então, tinha muitas questões que a gente foi, né, colocando aí. Até a gente até ficava com medo, né, de ficar falando muito e tirar, né, a reflexão das próprias pessoas ao visualizarem as imagens, né, Cá? Até Exato. hoje a gente tem meio um receio disso, mas a gente tem que contar também, né, o Não, e é nosso, legal o nosso porque processo. e esse trabalho nasceu no passado, então ele está ainda recente no sentido a gente, né, eu e a Sabrina, a gente está trabalhando num livro de fotografia, a ideia é que esse trabalho vire um livro de fotografia. A gente tem um convite para uma exposição que foi adiada por causa da pandemia, então quando tiver uma nova data, né, vou pedir para a Lívia também convidar vocês, todo mundo super Com bem-vindo, certeza. porque são muitas fotos, né, a gente, aqui, na verdade, a gente fez um pequeno recorte, senão não ia dar tempo, eu estava super tensa com a Lívia, falei, meu Deus, eu tinha feito um PPT tão gigante, falei, nossa, eles não vão aguentar escutar minha voz, então eu fui cortando, falei, vai assim pelo menos, né, dá tempo da gente respirar, tal, porque eu me empolgo muito falando, eu quero, né, quero conversar, quero trocar, então esse é um trabalho que ainda está em desenvolvimento, assim, né? Acho que a gente está agora, né, a gente já fez uma primeira curadoria, a gente está entrando, então trouxe assim pouquíssimas imagens, mas é um trabalho bem extenso. Foram 2 dias de execução. É, Para mim foi, que nem eu falei, foi diferente, porque eu já convivia com improviso, né? Que nem eu falei, às vezes, que nem nos solos. Pensei numa imagem, desenhei a imagem, mas nem sempre a imagem que eu desenhei eu consegui. Agora aqui tinha essa questão do local, né? E de co-criar, né? Então, por mais que a gente se alinhou muito, é o que a Sabrina falou, essa questão do storyboard não foi desenhado, mas a gente conversou muito, a gente fez muito brainstorming, vai? A gente fez muito brainstorming. A gente gravou áudios, a gente conversou, a gente leu trechos do livro, né? Mandava, pensava em referências, então a gente se muniu muito de referências, tanto que eu concordo quando a Sabrina fala, a gente não escolheu essa pedra aqui que vocês estão vendo, mas como eu também tento me abastecer de muitas referências, eu consegui na hora ver um útero, eu não vi depois que eu fotografei. Eu quis fotografar, quando eu vi ela chegando naquela pedra e que ela fez a postura, eu encaixei a câmera porque eu vi, eu já tinha visto, né? Quando eu botei o visor da câmera, eu vi. Então, por isso que é tão importante essas referências, né? Que elas vão aparecendo, às vezes ficam, que nem eu falei, às vezes é mais explícito, menos implícito, mas você fica com essa bagagem dentro de você, por isso que eu acho muito importante estudar, eu sempre estudo muito antes de fazer as fotos. Quando vocês vão conhecer meu trabalho, eu não tenho muitas séries. Eu tenho séries que demoram anos. No começo eu ficava super chateada, porque eu falava, gente, eu não consigo fazer uma coisa rápida. Na verdade, o Delicadeza Selvagem foi o mais rápido que eu fiz em 2 dias. E aí eu me culpava. Depois também, por isso que é legal os fotógrafos falarem do seu trabalho, porque eu fui começar também a escutar outros fotógrafos que às vezes demoram 5 anos para fazer uma série, né? Às vezes tem fotógrafos que só fazem, cada foto conta uma história, não tem uma narrativa, que eu falava, meu Deus, eu não consigo fazer uma narrativa. O Delicadeza já é um desafio também nesse lugar, de tentar criar uma narrativa mais em série, assim. Então, essa possibilidade de experimentar, mas é um jeito que eu trabalho, eu gosto de estudar muito. Eu fico meio cabeçoide, né? Eu sou mais controladora, porque eu acho que isso eu acho importante falar. Não tem certo e errado, acho que tem estilos de fotógrafo. Tem aquele fotógrafo que gosta do instante, né? Ele tá ali atento, por isso que eu acho que a câmera fotográfica é incrível, né? A gente pensa que hoje o Brasil está um dos primeiros no ranking de ansiedade,
né, líderes das pessoas se sentirem ansiosas, e a fotografia, o que eu acho maravilhosa é que ela te traz para o tempo presente. O corpo todo está presente. Quando você pega a câmera, eu imagino que as pessoas que fotografam, você está ali. Você tem que estar com o corpo presente, a mente presente para captar o que você está fazendo. Principalmente os de rua, né, os fotojornalistas, enfim, você tem que estar muito, muito atento. Então, é um jeito de você trabalhar que você não é tão controlador, você está ali atento às coisas que estão acontecendo. Eu já percebi que eu tenho um perfil mais controlador, eu gosto de estudar, eu gosto de desenhar, eu gosto de pensar, e aí eu vou, então eu não fotografo tanto, eu vou, e tanto que esse novo trabalho que eu estou, né, participando de alguns editais e entrando nele, são de fotos que eu joguei fora, porque eram tentativas mais espontâneas que eu não achava, porque eu queria controlar. E aí, quando eu olhei esse material, eu falei, poxa, tem potência nisso, né? Tem possibilidade de criar alguma coisa num formato que não é o meu formato padrão. Então, também acho que é importante entender. Eu me culpava muito. Até porque quando a gente vai ver os concursos, né, eu participo, agora na pandemia, então eu tenho participado de vários editais, a gente percebe uma cultura do Brasil ainda muito voltada para o documental. Então, eu me sentia muito fora do mercado. Assim, ninguém vai querer saber do meu trabalho construído, porque tem também uma valorização, e que eu não acho que é melhor ou pior, mas tem uma valorização grande do documental. E aí, o que eu fui também perceber? Eu fui ampliar os meus horizontes, né? Olhar, e eu percebi que, por exemplo, fotógrafos europeus têm uma pegada mais parecida com a minha. Então, talvez eu tenha que focar, né, os editais ou o mercado, talvez um pouco mais para a Europa, que tenha talvez uma ligação um pouco maior com o meu trabalho, esse trabalho mais construído, um trabalho mais conceitual. Mas eu acho que é perfil, né? É perfil de cada fotógrafo. O importante que eu sempre escutei, né? Quando eu comecei a ter coragem de mostrar esse trabalho, porque os solos, eu saí da faculdade com o começo dos solos, depois eu continuei, e por muitos anos eu não mostrava para ninguém. Eu achava que era uma coisa muito minha, é muito o meu universo, para quem que vai ser? E aí, quando eu comecei a ter coragem de mostrar, e vi que as pessoas se conectavam com aquele trabalho, eu tive coragem de mandar em galeria. Falei, vamos tentar uma galeria, né? E mandei para várias, alguns não me responderam até hoje, não, e aí teve uma que aceitou, né? A Photo Arts Gallery, que é de São Paulo, que a Lívia comentou no começo. E é muito louco, né? Porque também você sente que quando tem aprovação de fora, por exemplo, uma galeria de arte aceitou o meu trabalho, aquilo parece que te reafirma esse lugar de falar, bom, você tem um caminho, algum público você deve atingir. Eu sei que as minhas fotos, elas não são tão vendáveis. Acredito que talvez o Delicadeza Selvagem, eu converso muito com a Sabrina, talvez seja um ensaio que ele tenha talvez uma aceitação maior para o público, se a gente pensar numa galeria. Os outros nem tanto. Eu acho que eles funcionam melhor com exposição, principalmente quando você imprime, eles são mais impactantes mesmo. Mas eu lembro que o galerista, o Paulo Varela, ele falou para mim, olha, eu acho importante ter fotógrafos que nem você aqui na galeria. Olha a minha galeria. Aí eu olhei e falei assim, você vê que tem muitas fotografias de paisagem, muitas fotografias abstratas, as pessoas gostam. As pessoas geralmente quando vêm comprar numa galeria, não é via de regra, elas gostam de ter não só para decorar sua casa, mas alguma coisa que relaxe o seu olhar. O problema das suas fotos é que as pessoas não relaxam ao olhar as suas fotos, elas se questionam. Então, eu sei que eu não vou vender muito as suas fotos. Ele até conseguiu vender umas senhoras Magritte em grande, assim, porque aí ela realmente te encara aquela... Mas ele falou, mas eu acho importante ter, e acho importante você continuar a sua pesquisa porque ela é genuína para você. E eu acho que isso, para mim, é a minha maior motivação. Claro que eu posso fazer outros tipos de fotografia, mas a que é muito verdadeira para mim é essa, né? Claro que eu não estou fechada para outros tipos de fotografia, até esse novo trabalho que chamou O Que Sobra, né? Que é o que sobra de tudo isso. Ele vai trabalhar numa pegada poética documental. Ela já não é tão surrealista, mas ela tem uma poética também forte aí. Então, acho que também é você tentando
se encontrar no que você acredita, entendendo que tem mercado, né? Tem mercado para você. Uns têm mais, outros podem ser mais difíceis, mas tem. Com certeza, Carol. Puxa, Carol, parabéns pelo seu trabalho, parabéns a Sabrina também, que, enfim, um trabalho de pesquisa, enfim, intenso, né? Denso de referências e assim, isso realmente acho que nos alimenta muito, né? Quando a gente busca referências que podem contribuir, né? E quais são os seus planos aí para o futuro, para o presente? Qual é a sua ideia? O que você tem feito, pensado em Eu, fazer? bom, como você falou, eu sou professora, né? Sempre trabalhei com adolescentes na escola, sempre trouxe a fotografia com um viés mais de autoconhecimento, né? Tanto que hoje eu atuo também no Instituto Bem-Estar, que trabalha a fotografia aliada à questão da saúde da mente. Eu acredito muito nisso, né? Dessa expressão pessoal com a fotografia, não só como expressão profissional, né? Mas como um hobby, uma ação criativa que te desperta a acionar coisas muito profundas dentro de você. E aí, pensando nisso, com a pandemia, eu tô finalizando meu curso online, que eu devo abrir agora esse ano ainda, até o final do ano, que vai falar muito sobre esse lugar, né? Muito do que eu falei aqui, então, com muitos desafios, muitas referências, para qualquer pessoa que queira ou se aprofundar, ou aspirantes à fotografia, ou iniciantes da fotografia, eu não vão ter técnicas de ISO, abertura, a questão é desenvolvimento do olhar, trabalhar essa questão de uma leitura imagética, trabalhar a fotografia mais conceitual e narrativa, trabalhar com o seu celular, com a sua câmera, com a latinha de sardinha, o que você tiver, né? Mas você conseguir pensar fotograficamente, isso é uma coisa que eu fazia muito com meus alunos, e trabalhar com adolescente foi também um grande desafio, né? Porque eles são muito imediatistas e numa época de selfie, onde eles não percebiam a potência que é ter uma ferramenta de um celular no seu bolso, você começa a despertar neles essa curiosidade, né? De se desafiar com o seu próprio celular, de se expressar. Eu ficava fascinada com o retorno que eu tinha, né? Na época eu fazia diário fotográfico, eu fazia um material exclusivo para eles, com referências, com atividades. Então eu quero migrar, mas não mais para o público adolescente, eu quero abrir mesmo. Então a gente fala de conceitos de iluminação, composição, mas principalmente essa abertura do olhar, né? E a fotografia como uma construção imagética, como construir histórias. Então, tá grande esse projeto, porque eu já comecei, aí, cara, agora fechei mesmo, e em breve vou lançar esse curso. Poxa, super apoio para você, Carol, que é tão dedicada, né? E inclusive, faz 15 anos que você dá aula também, né? Exato. Você 15 começou anos. comigo também, eu dou aula há 15 anos. Assim. Porque eu acho que essa troca é muito importante, né? E hoje realmente o que mais me interessa é realmente essa poética e a expressar o que tem dentro de si, né? Muito mais do que preocupações técnicas, né? Apesar que o seu trabalho autoral ele tem um rigor técnico, né? Um acabamento bastante apurado, assim. Isso é legal falar, né? Eu sempre gostei muito da técnica, né? Até eu uso essa técnica, né? Tem muitos fotógrafos mais conceituais que até que, né, ou até artistas plásticos que usam da fotografia e comunicam muita coisa, mas não tem a técnica. E a técnica, na verdade, para esse tipo de foto nem é o grande valor é o que você comunica. Mas eu quis usar a técnica, primeiro porque é um desafio para mim, como fotógrafa, e segundo porque eu gosto de usar a estética para chamar. Então eu sinto que assim as pessoas alguma coisa chama, pode ser uma cor, uma estética para o meu trabalho. Então eu gosto de convidar, então eu convido pela estética. A estética ela vai aproximando. Quando a pessoa
já está ali na foto, aí ela vai, opa, ixi, a Carol me fisgou. Vou ter que pensar aqui sobre o que ela está me propondo. Então, é a estética que eu uso muito e é muito proposital. Então, geralmente, são fotos bonitas. Elas são esteticamente bem construídas. Isso é proposital, né? E também tem a questão do meu controle, de eu querer deixar tudo controladinho. E aí a pessoa entra nessa atmosfera, né? Então, é interessante pensar, né? Com certeza. E Alguém tem alguma dúvida, era o gente? que eu ia Alguma perguntar, pergunta? pessoal, se vocês estão aí quietinhos, né? Se alguém quiser, tem alguma pergunta para a Carol, quiser colocar alguma coisa especificamente para ela, a gente pode abrir aqui para perguntas. Se vocês quiserem colocar no chat ou se alguém quiser perguntar. Carol, posso falar uma coisinha? Desculpem, pessoal, eu realmente eu caí de paraquedas, eu não tenho formação, eu simplesmente sou fã da Carol. Então, ganhei o direito, o passaporte de poder estar aqui ouvindo. Só queria dizer, porque algumas dessas obras eu conhecia antes de entender o histórico delas. Então, muito interessante quando você vê a obra antes de ver o histórico. Assim como você constrói, né, uma história e você tira foto, quem não conhece essa história e vê a sua foto, também constrói uma história. Então, na verdade, é muito interessante você ver esse viés da história que te levou a tirar aquela foto e da história que aquela foto nos ajudou a criar, né, nas nossas mentes. Então, é só esse detalhe, assim, foi muito, muito interessante ver, né, o por trás, né, o que te levou a produzir, então, essas obras. Então, só queria dizer isso. Então, se eu era fã, agora eu sou mais fã ainda, tá bom? Parabéns. Obrigada. Bonitinha. Obrigada. É um desafio, gente. Não estou falando, eu ainda acho que eu estou muito iniciante ainda nesse processo, né? A Érica Varela aqui da Foto Arte está aqui. Oi, Érica. E o Paulo fala uma coisa, o dono da galeria, que eu concordo muito, por isso que até estou aqui, estou me colocando. Ela falou assim, Carol, é muito importante, a obra fala por si só, que é o que a Silvana falou, mas às vezes para algumas pessoas ela fala em sânscrito. Então é legal você falar sobre a sua obra, porque vão ter pessoas que vão entrar e criar uma história, que é o que né, a Silvana tá falando aqui, mas também é legal as pessoas escutarem você falar, porque aí você também traduz quando a sua obra só falar em sânscrito com algumas pessoas, né? Isso é interessante pensar. Eu sempre deixei a minha obra para as pessoas, que nem a Silvana, que já conhece meu trabalho, tirar as próprias conclusões e mergulhar. Eu achava isso até mais interessante. Mas na pandemia eu me vi muito nesse lugar de desafio de falar da minha obra. E o Paulo, ele puxava a minha orelha, ele fala, cara, fala. Porque isso potencializa o seu trabalho. Então, também estou experienciando falar, né? Realmente eu não falava. Então, a Silvana está vendo aqui eu falando, mas realmente ela conheceu quando eu não falava. Eu só postava, escrevia pouca coisa e deixava as pessoas verem, né, como é que elas se relacionam com aquela imagem, que eu também acho super potente. Mas hoje eu concordo também com o que o Paulo me dava uns puxão de orelha e falava para eu falar. Carol, tem uma pergunta aqui no chat da Renata Joia. Desculpa, tem um comentário muito bacana o Gustavo disse que seu trabalho é interessantíssimo e tem uma estética muito contundente, né? Oposta à estática. E a Renata Joia pergunta como que você começou na fotografia? Se puder dar um resuminho, falar um pouco mais da sua atuação. Sim, eu comecei na fotografia, eu já era mais velha, acho que eu tinha 27 para 28 anos, foi minha segunda formação, a minha primeira formação foi artes cênicas, e eu estava um pouco desiludida com as artes cênicas, sempre gostei muito, mas a gente tem que tem que ser sincera, que para mim as artes cênicas eu estava mais pagando para trabalhar do que recebendo, mas foi uma experiência muito rica
para mim, né? Então eu resolvi mudar. Na verdade, eu mudei de carreira pensando numa possibilidade. Eu nem tinha, não era assim, eu sou apaixonada por fotografia. Eu nem era muito de tirar foto, né? Mas eu via uma possibilidade de, bom, deve ser alguma coisa que eu possa usar minha criatividade e talvez ganhar um pouco mais de dinheiro. Literalmente isso, né? Tanto que eu trabalho, agora na pandemia deu uma parada, mas eu fazia as duas coisas, né? Eu dava aula num colégio, né? Trabalhava com fotografia corporativa, que é onde realmente me deu dinheiro, e tinha os meus trabalhos autorais. Só que acontecia, eu dava muito atenção para o que me dava dinheiro, né? Porque eu tinha que. E a pandemia foi boa e má, né? Porque os clientes fecharam, né? Alguns até me pagaram adiantado, tá? Um dia eu vou ter que, vou ter que fazer foto por esse crédito, mas ao mesmo tempo foi bom, foi desesperador para mim no começo, como freelancer, mas foi bom porque eu consegui mergulhar de novo muito profundamente na fotografia e começar a perceber potências e possibilidades de talvez realmente ampliar o meu campo, né? E realmente fazer uma transição de viver só das aulas, que é uma coisa que eu amo dar aulas. Eu já vim aqui com PowerPoint, falei para a Lívia, você vai me convidar? Vou fazer um PowerPoint. Vou fazer explicadinha. Ela, você... Super Falei, gente, será que organizada, vai achar muito... super ponta firme, né? Tô trabalhando. Eu falei, será que ela vai me achar muito professora? Assim, eu falei, olha, eu vou fazer um PowerPoint, porque eu queria que as pessoas entendessem, assim, sei lá, saísse com alguma coisa. Então, eu amo fazer isso. Então, a minha ideia é viver da educação e da fine art, realmente começar a tirar o pé do corporativo. Essa é minha grande... É o que eu estou Carol, suando aqui. pegando um gancho nisso que você acabou de dizer, a Renata também pergunta qual conselho você dá a quem está na fotografia comercial e tem um projeto para exposição. E tem um projeto para exposição? Quer desenvolver um trabalho assim, artístico, né? Não precisa sair da fotografia comercial, já te falo isso, se ela te dá um dinheirinho. Eu acho que é assim, organizar o seu tempo. Eu não consegui organizar tanto o meu tempo porque eu me dividi entre a fotografia corporativa, a educação, porque, né, para ser professora você tem que suar, estudar muito. Então, assim, e a fotografia fine art. Então, acho que se você tem uma clientela, continue com a sua clientela. Eu acho que, assim, eu não gosto do discurso assim, olha lá, tá na galeria e faz foto para corporativo. Eu particularmente, eu não concordo. Eu não concordo que você só tem que, se é fotografia arte, só tem que ser fotografia fine art. Então, se você faz casamento, faz casamento. O que eu sugiro é você talvez dividir, por exemplo, ter um Instagram mais artístico, ou no seu site você dividir a parte comercial da parte autoral, para dar uma maior organizada para quem vai conhecer, porque às vezes uma pessoa está interessada no seu trabalho autoral, para você fazer uma exposição, e às vezes tem aquele cliente que vai querer um trabalho comercial. O meu site hoje ele tem essa divisão, mas com esse Linktree aqueles do botão, né? Eu acho ótimo, eu até estou migrando para ele, onde eu vou colocar um botão só comercial, por enquanto que eu estou nessa transição, e um só autoral. Então a pessoa clica lá, entra só na sua fotografia autoral, clica no comercial, entra só no comercial. Então, eu não acho que você tem que deixar uma coisa, é que eu já estou, né, já fiz quase 10 anos de corporativo, adoro, gente, eu falo que eu gosto, viu? Não é que eu não gosto, não. Eu gosto mesmo de fotografar pessoas, eu gosto de fotografar evento, eu não tenho problema nenhum com isso. Mas hoje ficou muito forte em mim a questão mais da educação e da fotografia fine art, por isso que eu quero migrar. Mas sim, não teria nenhum problema. Eu tenho 2 clientes que eu adoro aqui, vou falar um aqui que eu adoro, Outback, é um cliente forte meu, amo, ganho dinheiro com eles, né? Vai ficar e que talvez seja um cliente que eu não vou desistir, porque eu gosto de trabalhar para eles, eu gosto do jeito que eles me tratam, e eles gostam do meu trabalho. Então, eu acho que você não precisa ter nem ferro, né, sabe? Não precisa ser nem isso, nem aquilo. Então, não se preocupe. Mas pessoas vão te julgar, tá? Porque também já me julgaram. Pessoas podem te julgar, de falar, nossa, mas você trabalha com casamento e vai expor uma... Mas eu acho que
né? Só você sabe o que você vai pagar, que contas que você vai pagar. Então, acho que não tem. Acho que o importante é você organizar, né? Dar tempo para essa pesquisa, porque precisa de tempo para você pesquisar, para você participar de edital, né? Fortalecer o seu discurso, né? Participar de Fazer uma editais, corredoria, né? participar de editais pode ser uma boa dica, né? É, e participar de editais, eu participo de todos, gente, ainda mais agora na pandemia, por duas questões. Eu passei em 2 e muitos eu não passei. Mas eu acho que é o seguinte, eu também escutei de alguma curadora falar que, assim, algum júri vai ver seu trabalho, né? Vamos pensar nisso. Algum júri viu o meu trabalho. Posso não ter passado, mas algum... Então, assim, é um jeito também de você e também mostrando o seu trabalho de uma outra forma. Algum júri vai ver seu trabalho. E talvez a gente não sabe o que vai acontecer amanhã. Então, às vezes você passa, né? Aconteceu de eu passar em 2 editais agora na pandemia, muitos eu não passei, mas eu participei. E também isso te treina o discurso. Eu estar aqui falando me treina o discurso. Eu participar de editais e criar projetos me treina também o como eu vou defender. E cada vez mais o discurso ele é muito importante. As fotos, né? É isso, para você participar de um edital, você pode ter lindas fotos, mas você precisa ter um discurso coerente, um discurso embasado. Então, eu acho super importante você se dedicar a isso, mas não precisa deixar o seu ganha-pão, não, minha filha. Tá tudo certo, tá tudo certo. Explica um pouquinho melhor, onde você encontra esses editais dos concursos, né? Enfim, Deixa eu tentar, eu até fiz aqui pergunto o que é um edital. A gente está no finalzinho, mas fala, mas dá uma dica aí rapidamente, né? Deixa eu até ver, que eu até imaginei que isso seria falado, eu até fiz aqui, deixa eu tentar achar uma tela com alguns editais aqui, vamos ver se isso aqui vai. Enquanto você compartilha, Carol, eu só vou comentar assim, o quanto é importante para quem tem um trabalho comercial desenvolver também um trabalho autoral, né? Exato. Ó, essas Assim, são algumas plataformas uma que eu... coisa alimenta a outra, na verdade. Deixa eu ver. Exato. No meu caso, a minha fotografia autoral alimentava a minha comercial, a educação alimentava pra caramba a minha fotografia autoral, as minhas referências, elas alimentavam muito a minha fotografia também corporativa, né? Eu percebi assim, fotógrafo tem de monte, né? Mas eu tinha um olhar mais diferenciado na fotografia corporativa, então as pessoas me chamavam muito, também tem isso, né? Eu tinha um olhar mais criativo para aquele universo mais... engessado, que é o corporativo. Então, também, por isso que eu falo que a referência é importante para tudo, desde fotografia de casamento a autoral, é importante para a sua vida. Essas são algumas plataformas que eu sigo, principalmente a Emerge Arts, né? Ele começou, acho que se eu não me engano, na pandemia, esse moço a criar, e é muito legal, ele sempre atualiza, é muito interessante, ele deixa tudo explicadinho para você. O Prosas também é legal, você vai fazendo filtros, né? Eu quero fotografia, como eles também trabalham com questão de educação, eu faço os filtros. Eu quero saber os editais, né? Editais, as convocatórias, né? De educação, de projetos para educação, ou o concurso de fotografia, ou projetos, né? O Bolsa Zoom agora abriu, né? Tá para fechar, acho que as inscrições de projetos inéditos de fotografia. Então, são plataformas, esse Ponte Autônoma Temporária, ele também, aí eles atualizam numa planilha Excel, eles vão colocando no link da bio, eles avisam, tem mais 20 editais abertos, aí você clica lá no Excel e tem de tudo, gente, aí nossa, tem até coisa que eu vi assim para o pessoal de geografia, sabe? Mas tem coisas de arte, tem coisas de educação, e o Mapa das Artes também tem concursos, tal. Eu consumo mais e estou consumindo bastante, estou participando bastante de editais pelo Emerge Arts e pelo Prosas. São os dois que eu, toda hora, eu estou entrando neles, vendo o que eles estão postando, para realmente participar. Então, são 4 plataformas, com certeza deve ter mais, mas essas são a que eu mais consumo, assim.
E às vezes entrar, né? Às vezes eu entro no MIS. O que o MIS está, né? O MIS abriu nova fotografia, agora encerrou. Mas eu viro e mexo, eu entro. O que está rolando no MIS? O que está rolando no Instituto Moreira Salles? Né? Então, eu também tenho essa prática de ir em algumas instituições que eu sei que tem convocatória. E aí, uma coisa que eu aprendi numa mentoria, que eu fiz uma mentoria esse semestre, e foi ótimo, porque eu detesto planilha Excel, mas para isso eu criei uma planilha Excel, eu ponho tudo. Então eu ponho a data, o link do edital e se eu fiz ou não fiz, né? E é legal porque o ano que vem eu vou saber mais ou menos quando que vão abrir esses editais para eu tentar de novo aqueles que de repente eu não participei ou que eu não consegui participar. Então eu indico muito organizar também uma planilha Excel. Organização, hein? A gente que é artista não gosta de planilha. Eu falei, se eu sou do Photoshop, eu não sou do Excel, mas eu me rendi ao Excel para fazer essa lista. E para mim, então eu tenho abas, né? Editais, eu tenho abas revista, fotolivro, porque com o Delicadeza Selvagem também entrar em festival de fotolivro. Instituição de educação, porque aí eu mando projeto de fotografia, né? Eles estão fazendo eletivas online, então também mandar. Revistas e galerias. E aí eu abri uma outra aba de fotógrafos que têm trabalhos parecidos com o meu, para quando eu quiser desistir, eu olho para eles e falo, onde é que eles estão? Olha, eles ganharam esse edital. Então calma, então vamos continuar. Eu tenho essa aí, para me automotivar, sabe? É um trabalho de pesquisa mesmo, você tem de ir atrás, né, do fio, você tem de ir atrás da sua turma, de quem valoriza a sua estética, né? Exato. E assim, e você vai ver, é muito legal quando você acha artistas que trabalham próximo, onde eles estão expondo, que revista que eles estão aparecendo, né? Que galerias que eles estão. Isso para mim foi porque eu não atirava para todo lugar. Isso focou e me ajudou muito a me entender também qual que é meu nicho, né? Onde eu tenho que estar, onde eu tenho que me posicionar. O foco é fundamental, com certeza. Eu queria fazer um comentário só. Meu nome é Carol também. Eu faço mestrado de fotografia em Londres. E é justamente esse tipo de fotografia que você faz, né? A fotografia como arte, né? Como criação de imagem, né? Não é nem como arte, mas como criação de imagem. Então, é muito livre, na verdade. A gente não precisa nem... Quando eu quero explicar para alguém que não entende muito, eu falo, é mais arte do que fotografia, eu falo. Porque não precisa nem ser fotografia, pode ser até uma escultura. A gente é muito livre para criar, mas é ter esse olhar fotográfico e uma criação de imagem. E eu queria comentar que são 2 anos, né? Estou entrando no 2º ano, e ninguém me explicou tão bem quanto você. Nossa! Olha só, gente. O que é isso? Porque foi muito bom, porque meu professor, por exemplo, é com filosofia, né? Então, é fotografia contemporânea e filosofia, o curso. E a gente estava de filosofia, e ele, claramente, muitas referências, enfim, na Central St. Martins, né? Uma faculdade importante na Europa. E ele nunca mostrou o processo de criação, né? Ele mostra a referência, ele fala um pouco, mas eu nunca tinha visto assim alguém de fato mostrando o processo e como ela chegou naquilo. E para mim, eu comecei com fotografia na África, né? Wildlife photography. Então, eu sou muito dessa fotografia instantânea. Então, para mim era muito difícil eu olhar e falar, mas tudo bem. Eu olharia sua foto, por exemplo, dos travesseiros, tudo bem, linda, maravilhosa, mas como é que eu chego nisso? Eu não sou de criar esse cenário, eu sou da fotografia instantânea. Então, me ajudou e me trouxe muitas ideias até para o meu projeto final do mestrado, de como conseguir construir uma narrativa, uma história que não tinha sido tão claro para mim em 1 ano de mestrado. Então, eu queria só trazer isso para você. Tá gravado isso aí, Lívia? Tá gravado isso aqui? Obrigada! Quando eu quiser desistir... Nossa, quando eu quiser desistir, eu vou escutar esse áudio da Carol. Meu tio, 2 dias atrás, me mandou... Carol, quer esse curso? Eu falei, calma aí, como assim? Vou ver o que é. Então, eu entrei assim, sem nem... Enfim, eu gostei bastante mesmo. Então, agradeço
Foi Poxa, muito, que muito honra, esclarecedor. cara. Muito inspirador. Sua Nossa, eu fico muito participação. honrada, sim, fico muito honrada. Com certeza, essa sua, eu vou gravar e vou editar esse seu rostinho e vou ficar no meu celular. Quando ficar difícil o tempo, eu vou escutar. Mas Eu que já te legal, segui no Instagram aqui para ah, mim. Tirei que foto para legal. ter algumas referências também. Com certeza vai ser alguma das minhas referências no meu trabalho. Carol, E gostaria que assim você também. compartilhasse os seus contatos, para que se o pessoal quiser Vou seu compartilhar. Insta, compartilhe aí E, na tela. e não só compartilhar, como me deixo total à disposição, gente. Eu adoro bater papo sobre isso. Então, assim, e também estou aprendendo, não sei nada ainda. Então, quem quiser bater papo, mandar e-mail, tá aqui, cadê? Quem quiser mandar e-mail, puxar um papo no inbox do Instagram, conhecer meu site, estou super aberta, eu adoro bater papo, eu adoro conhecer pessoas que estão fazendo fotografias que nem as minhas, que querem também entender um pouco mais desse universo que eu puder compartilhar. Então, para mim é uma honra, fiquei super feliz com esse depoimento da Carol. E, Carol, pode me chamar que, poxa, vamos trocar Eu figurinha com assim, vai certeza ser vou. super, Mesmo super com bacana. mestrado, já estou interessada no seu curso. Ah, legal. Olha, também quem quiser, também pode me chamar no Insta. Eu não sou muito de fazer propaganda, mas quem tiver interesse no curso também pode mandar um e-mail ou chamar no Insta, que assim que eu abrir a turma, aí que você fala que você foi desse curso aqui, que eu te dou um descontaço, sabe? Decidi agora. Você fala, eu sou desse curso, vou te dar um baita desconto. Pronto, já você pode falar que está gravado. Você fala, Carol, você falou. Eu falei. Mas a ideia também é ter um valor bem acessível. A minha ideia não é ser uma coisa cara. Isso já tenho estipulado ser uma coisa bem acessível, bem para qualquer um realmente não ter, falar, não, é para ser realmente para todo mundo poder fazer, pensar fotografia. É isso. Sim. Eu queria falar, Carol, fiquei muito feliz de ter participado. Poderia falar que foi por acaso, mas eu realmente não acredito em acaso. E isso que a Carolina falou, ela tem toda essa referência, eu não tenho toda essa referência, mas entre outras coisas, além de ser extremamente inspiradora, eu acho que é o que a Lívia falou, você foi corajosa de se expor, mas ao mesmo tempo, eu acredito que isso tem uma força assim incrível, mas acima de tudo, a sua generosidade, porque eu acho que ninguém fala, ninguém conta, porque, sei lá, tem medo de alguma coisa. Então, me admirou, além de todos esses outros aspectos, a sua generosidade de compartilhar isso e, com certeza, multiplicar. Lógico, ninguém vai ter as mesmas ideias, cada um é um, né? Quando a pessoa tem essa naturalidade, essa segurança, é realmente muito bonito, parabéns. Fiquei muito feliz de você ter convidado, Lívia. Que bom. E eu que estou meio travada, nossa, assim, é o que eu falei, eu não tenho colocado tanto foco. Amei, parabéns. De coração, viu? Não para nunca, não para nunca. Que bom, que bom. Bom, você mencionou que está travado, né? Assim também, só para encerrar, vou deixar novamente o meu contato, para quem não pegou no começo, que eu abri, né, mostrando, porque a gente também desenvolve, né, um trabalho de mentoria e temos um grupo de estudos que tem esse objetivo realmente de destravar, não só quem é fotógrafo, mas qualquer um que queira se expressar e ter um contato mais, sabe, uma vivência com as artes de uma forma mais livre, mais integrada, não de ficar estudando teoria, mas de vivenciar mesmo, né? E se desafiar, a gente, o pessoal que está com a gente, né? Sabe que a gente sempre dá uns desafios, né? Exatamente para você sair da zona de conforto, né? Enfim, e isso é algo que para mim é extremamente gratificante. Hoje, realmente, eu tenho muito mais interesse em estimular essa parte de uma busca pessoal, de expressão pessoal por meio da arte, do que falar da parte técnica, né? Eu também tenho um perfil muito técnico, né? Eu tenho todo um trabalho que é extremamente técnico, mas
Eu acho que isso aqui para mim, é uma grande realização. E eu quero agradecer a presença de todos e agradecer a Carol por ter aceitado o convite de vir mostrar o seu trabalho, né, a Sabrina que também, e a todos que se dispuseram a vir, né, assistir aqui, compartilhar com a gente. Que para mim essa troca é o mais importante, é o mais gratificante. Para mim é um imenso prazer, gente. Muito obrigada. Poxa, obrigada pelos retornos, pelo carinho. E assim, o meu obrigada muito especial para a Lívia. A Lívia, realmente, ela foi uma parte importante desse processo, né, como minha mentora na faculdade. Falei para ela também tá, assim como eu, estudando, dar mentorias, eu falei para ela, eu quero, porque é o que a Roberta falou, essa questão de você se reciclar, é importante, né? Tem as referências, mas às vezes tem momentos, né? E eu senti esse momento que você tem que estar, né, em contato com alguém que também olhe seu trabalho com você, te desperte outros caminhos, te dá uma referência que você não conhecia. Então, eu já falei para ela, eu sei que a gente bate um papo off, ela também está estruturando as mentorias dela. Eu falei, eu quero, você já me chama que eu também tô na lista. Então, eu agradeço muito esse espaço. Ela é sempre muito generosa comigo, assim, é aquela pessoa que de professora virou amiga. E eu tenho uma imensa gratidão pela Lívia, por ter realmente me ajudado a semear esse trabalho, né? Então, se eu estou aqui, também tem muito dela. Então, eu fico muito feliz de estar aqui. Ela sabe que ela pode sempre me chamar, sempre vou estar aqui. E o que eu puder contribuir, tô aberta e Carol, vamos que vamos. as portas estão sempre abertas. Eu tenho muito grata a todo mundo com quem eu tive a oportunidade, né, de ter essa vivência assim, artística, essa troca. Gente, alguém quer colocar mais alguma coisa? Acho que o Gustavo. Gustavo, quer falar? Pode abrir o microfone. Viu, Lívia, que eu estou aqui numa camisa de força, que eu fiquei bem quietinho o tempo todo. Ah, não está aberto o microfone ainda, para aí. Tá sim, a gente está estudando. Mas, assim, ó, foi muito inspirador e mais uma vez aí reencontrar, mais uma vez encontrar você, né? E a gente tem coisas em comum, que é o Magritte, que são as imagens moles e tantas outras coisas aí. E a respeito assim dessa explanação que você fez, dessa sua aula magna aí, ficou muito uma música que eu gosto demais, do Nico Nikolaevsky, que é infelizmente, um cara que foi cedo, sabe? Que deu o recado dele tão bem, lá do Rio Grande do Sul. Essa música se chama Flor, e ela fala, num refrãozinho que eu gosto muito, assim, flor que nasce no sertão tem que ser como areia, ou vai ser mais uma só. E eu acho que é isso, sabe? Essa coisa... A gente tem que chegar na essência da gente, desagradar pai, mãe, sociedade, todo mundo, porque senão a gente é mais um só e passa, queima a encarnação, aí não valeu nada, né? É isso, parabéns, estava excelente a aula. Obrigada, gente, obrigada. Ok. Mais alguém? Bom, pessoal, eu agradeço muito todos vocês, então, inclusive ficaram até o final. Agora acho que a gente já pode encerrar. Boa noite a todos. E estamos aí, viu? Vamos manter contato. Muito obrigada. Sim, quem quiser pode me chamar, gente. Adoro conversar, vocês perceberam. Eu estou aqui, a Lívia está tentando fechar, e eu estou aqui, já passamos 15 minutos. Então me fecha aí a gente mesmo, senão vamos continuar aqui até 10 da noite. O tempo voou mesmo, eu não vi passar. Muito legal. Beijo para todo mundo. Renata, vem com a gente, Renata.